Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Um importante fator aqui para nós a se levar em consideração nessas atividades mateiras, quando envolver, por exemplo, buscas de pessoas, ou pessoas perdidas, ou buscadas pela justiça, ou quando for, eventualmente, perseguição de animais. Não importa, quando for fazer essas incursões nessas regiões de mata, um fator importante a se levar em consideração é a definição dos chamados parâmetros de buscas. Buscas aqui, genericamente falando, perseguição de animais, seja lá o que for, genericamente. Esses parâmetros de buscas, eles envolvem vários aspectos. Um deles, que é o que nós vamos pegar aqui agora, só um deles, é o referente à área de abrangência no qual vão ser realizado aquele vasculhamento daquela área. Aqui nós estamos seguindo uma aresta montanhosa, estamos seguindo a linha da enxurrada d'água. Isso aqui quando chove forte, vem uma enxurrada forte, nós estamos seguindo derrubou a árvore, inclusive, para facilitar a ascensão aqui. Não é nada demais, mas é só para entender aqui a dinâmica. Mas aqui, voltando aqui, o ponto que interessa, nesses aspectos, é importantíssimo fazer essa definição dessas chamadas, os parâmetros de busca, um deles, dessa área no qual vai ser feito esse vasculhamento, ou seja, a área de abrangência. Tem várias maneiras para fazer isso. A questão também é que, sempre que possível, é importante simplificar o repasse das informações. Isso pode ajudar bastante a evitar qualquer dúvida no que se refere não só, nesse caso especificamente da distância, da área total da abrangência, mas em vários aspectos. Simplificar quanto mais possível, sem banalizar. Claro que quanto mais especializadas as equipes estão, mais elas vão utilizando o vocabulário próprio, como é comum, por exemplo, nas nossas missões também, inclusive, por exemplo, usar o alfabeto fonético internacional, por exemplo, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, por exemplo, ou o numeral, fazer, ao invés de falar 0, 1, 2, 3, 4, falar negativo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, por exemplo, ou código Q, QRV, QAP, QTH, QRA, por exemplo. O pessoal que é mais experiente sabe disso. Mas, por exemplo, nesse aspecto específico da distância, por exemplo, se for a equipe mais especializada, já tem uma noção maior, dá para falar, por exemplo, no raio de abrangência de 500 metros, 1 quilômetro, por exemplo, que em áreas como essa aqui, fazendo busca terrestre, é absurda, uma área gigantesca, uma busca aérea já não, mas uma busca terrestre é gigantesca. Mas, por exemplo, se houver dúvida, né, nesse contexto, por exemplo, chegou na área rural, tem que coletar informações sobre, eventualmente, pessoas que estão desaparecidas ou estão sendo procuradas pela justiça ou perseguição de animais, tem que pegar informações locais. Na área rural, por exemplo, vai ser difícil alguém falar um raio de abrangência de 500 metros, 1 quilômetro. Muitas vezes, o que mais tem na área rural, por exemplo, é a utilização das medidas que são utilizadas na área rural. Por exemplo, hectare. O hectare é uma medida fixa, diferente do alqueire, que isso tem uma regionalização. O hectare, ou hectares, é uma medida fixa. Ela corresponde a 10 mil metros quadrados. Isso, para ter uma noção, por exemplo, seria mais ou menos um campo de futebol. O campo de futebol oficial ele tem medidas variadas. O comprimento pode ser, às vezes, um pouco mais de 100 metros, a largura pode ser até 100 metros, mas, grosso modo, para essa definição aqui, um campo de futebol tem 100 metros quadrados, ou seja, 100 metros de comprimento e 100 metros de largura. Um hectare tem exatamente esse parâmetro, 10 mil metros quadrados, que é exatamente isso, 100 metros de comprimento e de largura. Portanto, uma sugestão para pegar essas informações na área rural é, por exemplo, se for necessário pegar na área rural essas informações para definir os parâmetros de busca e pegar essa informação, é perguntar para o pessoal local, por exemplo, quantos hectares tem aquela região, por exemplo, ou até tal ponto. Se a área for muito bem conhecida e tiver marcos definidos, e a área for conhecida, fica mais fácil também. Por exemplo, vamos fazer busca até aquele rio, ou até aquela represa, ou até aquele estrado, ou até aquele morro, ou até aquela montanha. Fica mais fácil. Mas se não for uma área conhecida, uma área de abrangência que estiver fora desses pontos de referência, chegando na área rural, essa sugestão, perguntar, porque, inclusive, hoje em dia, nos recentes anos, os proprietários rurais eles têm tendo que fazer aquilo que se chama a regularização do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Tem uma série de distorções nesse caso, é verdade, ele tem uma série de distorções de métricas que tem que ser melhoradas, mas enfim, mas tem que ter uma medida. E, portanto, muitos proprietários rurais que não sabiam exatamente ali passam a ter esse conhecimento de quantos hectares que tem que fazer esse levantamento para jogar nos órgãos ambientais para fazer a regularização com todas as imperfeições que tem aí desse CAR. Mas, portanto, a nossa sugestão para tentar estabelecer esses parâmetros, no caso da abrangência da área de busca, um dos parâmetros das buscas envolve a área de abrangência. Para tentar definir essa área de abrangência é perguntar, por exemplo, para o proprietário local
quantos hectares tem, por exemplo, a propriedade dele e qual área estimativa que a equipe pensa e vai fazer aquela progressão. E daí, para quem não for, para quem da equipe não tiver esse conhecimento, por exemplo, transformar uma linguagem mais simples para a pessoa da equipe. E, por exemplo, falar, bom, o cara falou aqui que a propriedade dele tem 10 hectares. Se 1 hectare tem, grosso modo, o tamanho de um campo de futebol, no Brasil, pelo menos, muitas pessoas, mesmo que não acompanhem futebol, vão ter uma noção de mais ou menos de quanto é um campo de futebol. Então, por exemplo, é muito mais fácil falar para a equipe, por exemplo, que a área de abrangência das buscas daquele momento, pelo menos, pode ser reavaliado a todo momento, mas vai ser, por exemplo, de 10 campos de futebol. E daí fica muito mais fácil tentar pegar visualmente a noção da área de busca. Claro, controlar o deslocamento em áreas como essa não é tarefa fácil. Se não tiver GPS genericamente falando, né, aplicativos de telefonia celular, ficar fazendo o controle do deslocamento só pela contagem de passos, isso não é uma tarefa fácil. Mas hoje em dia, com GPS, aplicativos de telefonia celular, isso fica muito mais fácil. Não é para ficar dependente totalmente disso, mas é inevitável, né, acabar se pegando e se apoiando nesses equipamentos, né? Sempre tendo um sistema de backup, né? Tendo uma noção de quanto tempo você se deslocou, se o terreno está difícil ou não, porque isso varia também. Não dá para fazer um cálculo perfeito, que, como é na rua, por exemplo, que a cada quilômetro, a cada 4 quilômetros, 4, 5 quilômetros, cada hora vai andar 4, 5 quilômetros, por exemplo, uma área urbana comum, uma área rural plana, por exemplo, não dá para fazer isso. Que uma área de aresta montanhosa pode demorar horas para conseguir ultrapassar 300 metros, por exemplo, então não dá. Mas nós não estamos falando aqui de medida de deslocamento, nós estamos falando aqui, primeiro, nesse momento aqui, do parâmetro de busca de definição da área de abrangência. Então, chegando na área rural, por exemplo, perguntou ao proprietário, é bem provável que ele vá saber, ter a noção de quantos hectares, não alqueires, hectares tem a área dele. E daí, quem pegar essa informação, que daí num sistema de comando de operações ou sistema de comando de incidentes, o SCO ou SCI, só não vai a equipe toda pegar a informação, vai a pessoa que pegou a informação, coletou a informação, leva para a equipe e daí para traçar as estratégias. E daí, quando vai falar para a equipe, ao invés de falar que tem 1 hectare, 2 hectares, fala, tem 10 campos de futebol, por exemplo, né? Se for uma equipe mais especializada, daí sim, melhor ainda, porque daí fala em raio. Pega a informação lá com o proprietário, que tem 10 hectares, por exemplo, tem a noção lá de quantos campos de futebol tem, por exemplo, e daí estabelece um raio, e a equipe que é mais especializada já vai ter uma noção melhor. Mas, portanto, para nós aqui, sempre é importante tentar simplificar a linguagem, sem banalizar, a não ser que, obviamente, né, a equipe tenha já padrões, procedimentos operacionais padrões muito bem definidos e treinados, que não adianta muito definir padrão e depois não treinar, porque você acaba esquecendo. Mas se for o caso para evitar dúvidas, sistemas de redundância para evitar problemas, fica a sugestão de utilizar como esse parâmetro campos de futebol, baseado nessas medidas de alqueire. Melhor dizendo, de hectare, até que não confundimos, né? Hectare, que são 10 mil metros quadrados, que equivale a um campo de futebol, tirando alqueire. Alqueire é outra coisa. Mas, portanto, é uma possibilidade para tentar todo mundo falar a mesma língua e ter a noção ali, pelo menos visualmente, ali, de qual vai ser a área de abrangência. Esse, portanto, é mais um vídeo de arrastamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros. Longa vida à República.